They think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Olá a todos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui no CCCast. Já quero pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e lá no YouTube. Compartilha também, curte e ative o sininho. Todas as vezes que nós estivermos online, chegar uma mensagem para você. Mais uma vez estamos aqui e hoje nós estamos com o presbítero Edmilson, né? Ele é professor da nossa escola bíblica, né? Então, se tiverem perguntas da Bíblia, pode mandar que o presbítero Edmilson responde ou eu também posso responder. Amém? Olá, presbítero. É um prazer receber você aqui. Já quero fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Eita, que pergunta difícil. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia me ajudar. 41 ou 40? Quantos anos eu tenho? Acho que eu tenho 41. 41. E quando você aceitou a Jesus, quantos anos você tinha? 40. Manda aí, pergunta pra minha esposa quantos anos eu tenho. Sim, vai, continua. Você lembra quantos anos você casou? Na verdade, não me lembro. Não? 20 alguma coisa. 20 alguma coisa. Não lembro exato. Sabe quantos anos você era casada? Sou rico de dados. Engraçado, né? Porque como professor da escola bíblica, você lembra mesmo as coisas certinhas, mas essas outras coisas você não lembra. Mas amém, glória a Deus. Isso acontece comigo também. Não me permite datas, aqui eu não vou responder datas. Mas vamos continuar. Por que eu perguntei a sua idade? Porque às vezes as pessoas acham assim, eu sou muito jovem para estar na casa do Senhor, eu sou muito jovem para isso, eu sou muito jovem para aquilo. Né? Então a gente está aqui para quebrar essa má ideia, né? Nós não somos muito jovens para nada. Nós podemos fazer todas as coisas em qualquer idade. Né? Na verdade, essa questão de estar muito jovem na igreja, eu senti foi muita falta depois de conhecer a Cristo, que eu tinha vontade de ter vindo antes. Se eu tivesse a minha juventude na igreja, eu acho que minha história seria ainda, vamos dizer assim, mais gostosa, mais prazerosa com Deus, porque foi um tempo sofrido sem Deus. Eu também tenho essa mesma... Eu queria ter conhecido antes. Eu queria ter conhecido antes. Quem sabe eu não teria feito tantas coisas erradas, eu não teria tido tantas frustrações. Então eu também tenho esse desejo. Mas como foi essa conversão? Desde assim? Não, assim, pega o centro de como foi que você chegou, o que aconteceu, por quê. Eu já era casado, eu casei na igreja católica, eu posso lembrar assim as datas, como eu falei, mas o momento ainda é muito vivo no meu coração. Eu lembro de uma família destruída, onde meu pai é alcoólatra, minha mãe não teve estudos, eles viviam o pessoal do interior, então tinha muitas brigas em casa. E meu pai, os utensílios que tinha em casa, ele falava, foi eu que quebrei, eu que comprei, eu posso quebrar, porque é meu, e era uma história difícil. Nós não tínhamos união, eu e os meus irmãos. E no meu íntimo ali era como posso dizer, nós não tínhamos uma convivência de família. Eu e os meus irmãos, não tinha união, nós não conversávamos, era, vamos dizer assim, cada um por si. Minha mãe ajudava na alimentação, se eu tivesse doente, a gente ia no médico, ela me levava, coisa do tipo assim. Mas aquele carinho, aquele afeto de família, não tinha isso. Então era um desejo que eu pedia. Uma coisa que eu sempre pedia a Deus, ter uma família. E aí até chegou o tempo que eu conheci minha esposa, eu casei e ainda não era cristão. E eu via que estava se concretizando, vamos dizer assim, meu sonho. Eu estava
formando minha família, mas não eram perdidos na igreja, mas na verdade o caminhar deles não batiam, sabe? Eram pessoas arrogantes, pessoas que mentiam, que perturbavam, e acabava assim, minha frustração com a igreja. Não quero esse Deus, eu não quero ser cristão, mas eu tinha minha oração com Deus. E até que o meu casamento estava passando por um momento muito difícil, porque, como eu disse, o mundão não era um casamento muito, como posso explicar, legal, sabe? Fiel, verdadeiro. Eu tinha 2 celulares, assim, o celular da empresa, que tinha umas conversas com outras mulheres. E minha esposa um dia encontrou esse celular e a gente deu uma briga. E ela já estava indo para a igreja, e como eu disse, não gostava de igreja. Então eu deixava ela na porta da igreja e ia embora. E algumas vezes eu ficava jogando videogame, eu ia assistir coisas proibidas, sabe? E aí algumas eu voltava da igreja no horário de terminar e eu não tinha terminado. Eu ficava lá na porta da igreja, não entrava, não gostava de crente. E foi um trabalhar, porque eu dou uma resumida mais assim, até o momento da minha conversão. O que você puder resolver, você resume, mas o ponto-chave, a gente quer saber qual foi o ponto-chave, qual foi a dificuldade, o que fez você chegar. Foi a dificuldade foi esse problema em casa. Pois a minha esposa, eu tinha prometido a ela que um dia iria na igreja, uma data lá específica, era um chá de bebida amiga dela. E naquele dia eu ia na igreja com ela, mas não queria. E aí a gente, como eu falei, ela tinha encontrado esse negócio aí, a gente ia terminar o nosso casamento, e ia acabar. E era o dia que eu tinha prometido de ir à igreja. Só que Deus já estava trabalhando no meu coração algumas coisas. Por exemplo, vocês começaram a ir, tinha ensinamento na sua casa lá, eu ia, você ligava o som quando vocês ensaiavam lá, eu gostava. E Deus estava trabalhando, porque estava me atraindo a palavra, sabe? Eu via uma diferença naquelas pessoas que estavam ali, mas mesmo assim não estava dando graça a pessoa. Até que Deus fez um trabalhar que o meu casamento iria terminar naquele dia. E eu fui para a igreja, porque prometi. E naquele dia eu ouvi uma palavra, se não me engano era João 13, ele falava que a madeira ali ela é cortada, jogada no fogo. E a madeira seca, ela não presta para nada. Ela é jogada no fogo só para queimar. E ele trouxe uma analogia que nós somos essa madeira seca, a pessoa sem Deus. E eu ouvi aquela palavra ficou no meu coração. Mas o ponto-chave da minha conversão foi que Deus respondeu a minha oração. Eu estava lá escondido, orando. Eu creio que de um jeito que nunca orei, no meu coração. Eu falei, Deus, eles fizeram um apelo lá na frente. Eu já tinha uma vez ou outra ido na igreja. Mas naquele dia eu orei e falei, Deus, eu não quero essa vida para mim. Eu quero aceitar, mas não tenho força. Eu não vou levantar da cadeira. Eu não vou ir lá na frente. E eu fechei os meus olhos e falei, eu não vou, não consigo. Toca em mim. Quando eu orei desse jeito, toca em mim, eu senti uma mão no meu ombro. E aquela mão, para mim, era a mão de Deus. Eu senti que Deus, pela primeira vez, estava me respondendo uma oração. E eu vi que Deus existe. Que Deus responde a oração. Então, naquele momento, eu senti Deus falando comigo. E aí, levantei. A pessoa que me tocou, orou por mim, eu não me lembro, porque eu estava naquele momento, naquela hora, sentindo Deus. Foi o ponto-chave da minha conversão. Deus respondeu uma oração. Glória a Deus. Você falou que no começo do seu casamento, você estava com o casamento destruído. Eu quero saber como você se sentiu quando você viu o seu sentimento de quando você viu que
vocês iam se separar. E o que você sentiu naquela hora? O que você pensou? Porque às vezes a gente, no primeiro pensamento acabou, não tem mais jeito. Qual foi o seu pensamento naquele momento? Como eu disse, eu tinha sempre esse pedido a Deus de ter uma família. Antes de você continuar, nós já temos a resposta. Tem 40 anos. Respondeu aí. Eu tenho 40 anos. Continua. Então tá. Eu tinha, como eu disse, já tinha pedido a Deus muitas vezes família. Era uma coisa que eu pedi a Deus porque eu não tive isso. Até quando, não sei se o pessoal que está ouvindo sabe, mas minha esposa é irmã da pastora, então não sei se Ele é esposo da missionária Cristina, que é minha irmã. Isso aí. Então, quando eu comecei a frequentar a casa de vocês, eu vi uma realidade diferente. Tinha família, tinha dificuldade, porque nós sempre fomos simples, mas eu vi a união de família. Até eu lembro, acho que foi até a Gabriele, que falou assim, benção tio. E eu falei, benção. Que eu não tinha noção daquilo, nunca, não sabia como funcionava isso. Benção, pediu benção para mim ainda. Quando aconteceu a situação de eu perder achar que ia terminar o meu casamento, porque eu fui, como posso dizer, eu estava errado. Os meus erros estavam me massacrando dentro de mim. Então eu senti não apenas perder a minha família, mas também estava magoando uma pessoa que eu amo. E eu amo minha esposa ainda. Eu estava acabando, porque eu já tive, antes da minha esposa, os relacionamentos todos foram, assim, os namorinhos, todos, nada sério, sempre foram conturbados, todos com problemas, de uma pessoa mundana, nada prosperava. Agora com a minha esposa, a missionária Cristina, eu amava, a amo, e sempre cuidei, eu queria sempre ver ela bem. E naquele momento eu pensei, acabei com um relacionamento único que eu acredito que daria certo. E aí, a minha vida ia acabar naquele momento. Porque algumas vezes até conversando juntos, ela fala assim, o que seria de você sem mim? Eu falo assim, eu acho que talvez nem vivo eu estaria, porque eu vivia muito também, eu acho que andava no mundo do meu pai. Até teve uma época que eu quebrei uma coisa em casa e ela brigou comigo e eu ouvi ela, mas era a pessoa que eu amo ia acabar, sabe, ia acabar o plano que Deus tinha para mim e eu me senti muito mal, não só por mim, mas eu pensava assim, aquele ciclo de relacionamentos difíceis que eu tinha ia permanecer, porque o meu casamento ia acabar. Eu não tinha mais esperança. E quando fui para a igreja, que Deus renovou tudo, eu louvei a Deus. Eu falei, agora sim, eu vou ler a Bíblia, eu quero conhecer esse Deus, eu quero permanecer, eu quero ser um cristão de verdade. Não como eu disse, que eu tinha raiva de cristãos, porque muitas eu via eles falavam palavrão, eles caluniavam, e sabe, eu não tinha uma realidade de cristão verdadeiro, mas eu falei, não, eu quero seguir de verdade esse Deus. Eu queria que todas as pessoas que não é cristão, assim, eles têm uma noção de Deus. Por isso que muitos dos cristãos são julgados assim, você tem que ser perfeito. Sim. Porque nós seguimos um Deus perfeito. E acontece de o cristão errar. Mas uma coisa é o cristão que erra de propósito. E eu falei, eu não quero ser esse cristão, eu quero fazer tudo certo. E a partir daquele dia, eu levantei minha mão a Cristo. Eu falei, eu vou fazer tudo correto. Eu vou primeiro, eu quero conhecer, eu quero agradar a esse Deus. E as consequências disso foi que meu casamento foi restaurado, glória a Deus. Hoje eu tenho a
esposa, tenho 2 filhos que amo muito e tudo porque Deus restaurou a minha vida e meu casamento. Você também foi pai muito jovem, né? Hoje a Maiara tem 11, vai fazer 12 anos. E Maiara foi a minha primeira sobrinha. E eu lembro de que uma vez o presbítero de Deus pediu uma prova para Deus. E quem olhava a Maiara era eu. E eu quero que você fale um pouco dessa prova que você pediu para Deus. Que não é bom a gente pedir as coisas sem sabedoria. E às vezes a gente vai lendo a palavra do Senhor e a gente fica, por exemplo, o Gideão que queria, Senhor, se o Senhor é comigo, faz esse novelo aqui encher de água. Ou então agora está tudo branco, eu quero que só ele fique seco. A gente vai vendo as histórias da Bíblia e a gente quer que isso aconteça com a gente, do jeito que está lá. E aí, quando a fé começa a abalar, a gente quer a prova que Deus, como eu disse, eu sou cristão hoje porque Deus me respondeu uma oração. E tem algum tempo que Deus nos deixa caminhar assim, Ele não responde toda hora. A gente fica, como o texto diz lá de Deuteronômio, para você saber o que está no teu coração. E aí eu queria que Deus respondesse, faz muito tempo que eu não ouço Deus, eu quero, o Senhor é comigo mesmo? Será que é para mim ser? Agora eu não lembro se eu era um diácono na época. Eu acredito que sim, cooperador. Nessa época eu era um cooperador, não era um cooperador? Eu acho que sim. Acho que era cooperador. Cooperador. Cooperador, depois diácono. Foi, tá bom, vamos lá. Ou diácono ou cooperador. Continue. Sim, mas eu comecei como cooperador e passei a diácono, depois eu passei. Sim. Então, nessa fase, eu queria que Deus respondesse, porque Deus faz alguma coisa, eu quero um sinal, sabe, move alguma coisa, um milagre, eu quero ver, é uma coisa que todo crente pede. E como a pastora falou, muitas vezes a gente faz esses pedidos sem sabedoria. E lá tinha o que? Um ano? Não, tinha um ano ainda. Estava aprendendo a andar, estava começando a ficar de pé. E aí lá, o quarto do pastor era em cima e tinha uma escada caracol. E eu dormia pedindo isso, um sinal para Deus. E ficou alguns dias isso. Aí, mandou, acho que foi para minha esposa, ela falou para mim o que aconteceu. Ela levantou da cama, você tinha saído, né? Aí ela estava dormindo. E ela levantou. Estava lá em pé, na frente de uma escada caracol de costa para a escada. Uma criança que acabou de estar aprendendo a ficar em pé. Se ela cair dali, ela perderia a vida, então seria muito grave. Quando eu cheguei lá e eu vi, quando eu subi correndo, que eu vi Deus segurando ela, porque ela não saía do lugar. Aí eu falei, Deus, me perdoa. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor fala conosco, só que é no momento necessário, não é uma coisa. Senhor, abre o mar hoje. Não é assim. Eu sei que Deus cuida da gente em todo momento, então não faça pedido desnecessário a Ele. Sendo que Deus tinha acabado de restaurar a vida da Maiara, porque ela nasceu, como a missionária Cristina comentou, ela teve neomeningite e Deus trocou totalmente o sangue dela. Deus era improvável que ela fosse perfeita hoje. E Deus tinha acabado de fazer, né? Eu briguei muito com você, eu lembro daquele dia, mas o que eu quero. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu falei, porque às vezes a gente faz isso. A gente pede sinais para Deus, mas Deus está ali mostrando que Ele é presente na nossa vida. Deus tinha acabado de falar para você: olha, meu filho, te dei uma família restaurada, te dei uma filha que é improvável que ela fosse sobreviver, mas eu mostrei para você que eu sou Deus.
Às vezes Deus está falando com a gente não está ouvindo. Exatamente. Né? Tem uma frase agora, não lembro se é o Martin Lutero que fala. Eu acho que o Martin Lutero diz que o sofrimento, as dificuldades, o holofote de Deus, é o grito de Deus para nos despertar. Muitas vezes Deus dá uma provinha para você, eu estou aqui, vem orar. Porque quando estamos fracos, que estamos fortes. E quando estamos fracos, é quando nós buscamos a ajuda de Deus. E quando nós estamos, está tudo bem, é muito difícil. A pessoa que está na bonança, que está tudo em paz e buscar Deus. Mas quando as coisas estão difíceis, aí a gente busca aquele que pode agir. Por isso que nós temos que buscar sempre, não só quando tiver dificuldade, mas sim sempre, porque assim que a palavra nos ensina, né? Buscar incessantemente ao Senhor, medita na palavra dia e noite, orar sempre, não sem cessar, não deixar que a gente venha ficar um cristão morto, né? Porque um cristão morto é aquele que ele não ora mais, ele não lê mais a palavra, ele não jejua, mas acha que está tudo bem. É improvável um cristão sobreviver dessa maneira, né? Eu acho que é como eu falei assim, o cristão pede um sinal a Deus, como a gente falou agora, que se pedir o milagre de Deus, e às vezes Deus está respondendo, Sim. mas a pessoa não está vendo o que Deus está fazendo, o que Ele está agindo, como Ele está respondendo, e acha que Deus não está cuidando de você, não está falando com você. E aí aquela pessoa vai se esfriando, vai cada dia mais se afastando de Deus, e aí ela deixa de orar, ela deixa de buscar, porque parece que Deus não responde, então por que eu vou orar se Deus não responde? Por que eu vou ler a Bíblia se essa palavra não fala comigo, não move meu coração, não me muda? E aí vai cada dia mais se esfriando, se afasta de Deus, e é onde está o perigo. A gente achar que Deus não faz mais, Deus não responde mais. Eu tenho um pensamento assim, Deus ele responde as nossas perguntas numa simples conversa, Ele responde a sua pergunta no seu dia a dia, porque nós temos um Deus presente, Ele está conosco todos os dias. Então, numa conversa, né, Deus ele responde a sua pergunta. Só que às vezes você está desatento, é igual quando você está na fila lá do médico esperando sua senha, se você não estiver atento, chama a seguinte, você fala, a minha não chamou. Porque você não viu que foi chamada a sua senha. Então, às vezes, Deus está ali falando e você não está ouvindo o que você espera, né? Como diz a palavra, o profeta estava esperando Jesus, Deus falar com ele num trovão, num vento forte, em algo estrondoso, e Deus estava ali sussurrando, né? E assim é a gente na nossa vida, né? E uma outra pergunta: você gosta de ser professor da escola bíblica? Faz uns anos já que você já é professor da escola bíblica, mas antes de você responder essa pergunta, eu e o presbítero Edmilson já tivemos vários debates, né, sobre a Bíblia. Eu geralmente não gosto de ficar debatendo, mas quando você está numa igreja e você precisa saber em quem confiar. E todos esses debates que a gente teve foi necessário para que hoje eu ficasse tranquila e deixar você ser o professor da escola bíblica, né? Participei de muitas aulas da escola bíblica, hoje eu tenho que dar aula para os jovens, mas senão eu estaria sentada para ouvir o ensinamento da escola bíblica. Mas qual é o seu sentimento de ser um professor da escola bíblica, um dos professores da escola bíblica da CCN? Eu gosto. Aprendi a gostar. Como eu posso dizer? Tem algumas coisas. Eu fico muito feliz quando eu vejo que o que está sendo falado estão aprendendo.
E outra coisa que é bom para mim, que eu gosto muito disso, é que me força a buscar algumas coisas, alguns conhecimentos bíblicos. Por exemplo, o cristão que não tem obrigação, assim, entenda as aspas aqui, todo cristão eu acho que deveria ter a obrigação de ler, Sim, com certeza. de conhecer a palavra do seu Deus, Deus que você serve. Você tem a obrigação de ler, vamos dizer assim, é o básico. Com certeza. Aí como eu falo assim, obrigação, entenda. Tipo, Nós deveríamos ser como os bereanos. isso, falar alguma coisa, você vai conferir com os bereanos indo lá na palavra. Peraí, esse Paulo está falando, será que está certo? Deixa eu conferir aqui. E deveríamos ser assim, só que a realidade dos cristãos é outra. Poucos têm essa vontade. E ser professor da escola bíblica me força a buscar algum conhecimento que eu não tinha, sabe? Eu me sinto em estar preparado para a pergunta. Tanto eu forço os meus alunos, ó, vocês têm pergunta? Perguntem. E muitos deles não perguntam, mas eu os forço, porque a pergunta gera um conhecimento, eu creio que diferenciado. Porque para fazer a pergunta, você tem que ter ou não entendido ou raciocinado alguma coisa. Sim. Agora, quando você está no mundo da lua, você não vai perguntar porque não está. Não entendeu nada. Não entendeu nada, hein? E mesmo assim, ó, eu não entendi nada, já é alguma coisa. Sim. Mas às vezes a pessoa não pergunta porque ela não está nem aí no assunto, ou seja, não quer aprender. E ser professor me ensina, me força a ler e me dá todos sabem que eu gosto do sábado à noite, que é a escola do domingo. Mesmo que eu já tenha estudado, o sábado à noite é um momento onde eu espero a esposa subir para dormir, as crianças subir para dormir, porque eu me sinto, é um momento que eu tenho sozinho com Deus. Glória a Deus. É um tempo que eu preciso de ter comunhão. Aí eu coloco o tema da escola, que vai ser falado, mas aquele momento também eu tenho para orar, para falar com Deus, e onde Ele me dá forças, onde eu creio que Deus ainda vai. Aquela luta diária que nós temos para vencer o pecado, o Senhor vai falando comigo também nesses momentos. Então eu me sinto muito feliz hoje em dar aula. E o que eu gosto muito também é quando os alunos estão falando, olha, pode falar deles, estão ali, né? Gabriel está ali cuidando da mídia, mas Gabriel sempre foi difícil, né? Para aprender as coisas. Mas ultimamente eu tenho visto a mudança, ela tem entendido o assunto. Ela fez o último trabalho, eu gostei muito, falei para ela, foi muito bom o seu trabalho, eu gostei, porque ela está querendo conhecer a palavra, e eu fico muito feliz disso, em ver as pessoas buscando o texto, conhecer o que Deus fala para a gente, na Bíblia. Ou seja, se nós não focarmos em conhecer a palavra de Deus, nós vamos ser um cristão que crê num Deus que a gente criou, porque a gente vai viver uma tradição. É falado aqui, ó, eu vi tal coisa, tal igreja, a gente vai vivendo só a tradição, e muitas vezes o que está escrito não é isso. E aí a gente se torna um cristão diferenciado. A gente proíbe as coisas que a Bíblia autoriza, sim, e as coisas que a Bíblia proíbe, a gente quer fazer. Por isso que hoje, por exemplo, vou ter um lugar, assunto de bebida, mas é assim. Quantos cristãos eu tenho que vem perguntar para mim mesmo, pode ou não pode beber, ou alcoólico? O cristão que nasceu de novo, isso nem passa mais, não deveria ser uma dúvida. Peraí, se o alcoolismo vai escandalizar alguém, não passa pela minha cabeça, não vou participar disso aí. Isso não me convém mais. Entendeu? Então, esse assunto deveria passar de longe. Agora, a nova vida, o novo cristão tem que ser um exemplo para que aquele não cristão se aproxime. Como eu disse antes de ser um cristão, eu não queria ir para a igreja por causa dos próprios cristãos que davam mau testemunho. Ou seja, eu já vi muitos que iam e bebiam. Aí eu falo, que crente que é esse? Entende? Então, o valor do testemunho fala muito alto. E
conhecer a palavra de Deus é essencial. É o mais importante, você conhecer, né? Porque quando você conhece, me fizeram uma pergunta essa semana. Você conhece esse pregador aqui da minha? Não conheço. Não conheço. Falei, não conheço, eu não costumo assistir pregações em Facebook, em YouTube, de algumas pessoas só. Por quê? Eu tenho conhecimento, então eu não quero contaminar meu pensamento. Eu sei o que é certo e o que é errado, porque eu estudo a Bíblia. Então, eu não preciso ir buscar. Deus fala comigo. Às vezes a gente até coloca nas mídias, né, pregações, mas é para aquela pessoa que ela está ali, uma resposta de Deus, ela precisa se achegar a Deus. Mas um cristão que verdadeiramente busca a palavra, um cristão que realmente está ali todo dia meditando na palavra, ele sabe qual é o caminho a seguir. Exatamente. Falei para o meu filho essa madrugada, falei assim, vai lá no YouTube, tem muitas pregações da nossa igreja, são palavras que vão edificar sua fé. Não, eu gosto daquele chavão. Falei, não entendi. Mas você sabe que o chavão vai transformar a sua vida? O que vai transformar a sua vida é a palavra completa. Porque você vai ali, você vai ver uma história que Deus está mostrando para a gente na Bíblia, que vai restaurar uma vida. Não é o chavões que tem aí na mídia, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer isso, Gente, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele pode transformar a sua vida? Pode, mas tem toda uma história por trás disso, né? Não é só aquelas coisas que tem na internet, é o que você falou, quando a gente não conhece o Deus que a gente serve, a gente cria muito. Né? Esse é o perigo. É o Deus que sempre dá presente. É o Deus que é criado, é o Deus que não pune, é o Deus que não castiga. Só que a Bíblia está falando assim, que Deus repreende o filho que ama. Só que geralmente o Deus criado é o Deus que sempre prospera, que dá riqueza, que sempre dá essas coisas. E o Deus da Bíblia muitas vezes é o Deus que quer mudar a sua história, quer mudar o seu caráter, quer te fazer uma pessoa que passa longe do pecado. Muitas vezes o Deus que criamos é o Deus que dá coisas e a sua vida continua mesmo. Não quer dizer que nós estamos falando aqui que Deus não pode te abençoar. Não estamos falando isso. Deus pode. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele faz o que ele quiser na hora que ele quer. Mas nós estamos dialogando aqui sobre aquelas pessoas que acham que só vão servir a Deus se Deus não der algo. E servir a Deus não é isso. Servir a Deus é algo que Ele já fez. Deus já fez na minha vida. Deus, Ele mandou o seu único filho para morrer na cruz pela nossa vida. Deus, Ele já me tirou do lamaçal do pecado e transformou a minha vida, restaurou a minha família. Deus já fez. Independente se Ele vai fazer, eu ainda continuo adorando a Ele. Tem um texto que eu estava falando antes de começar, Lucas 7, 36 por ali, é a história de que um fariseu, Simão, chamou Jesus para ir na casa dele. E aí chegando lá, ele estava testando ali Jesus entra na casa do fariseu, tem todo o processo, Jesus entra, aí depois entra uma pecadora. Sim. E a pecadora chega na casa do fariseu, ajoelha, beija os pés dele, unge os pés de Jesus, e eles começam a julgar ela. Fala assim, se esse homem aí soubesse quem é essa mulher, eu não deixaria tocar nela, não deixaria tocar nele. Aí Jesus faz uma parábola, fala assim, Simão, como é que ele fala? Deixa eu lembrar exatamente. Uma pessoa devia 500 denários e uma outra devia 50. E aí esse senhor perdoou os dois. Aí Jesus falou assim, qual dos dois você julga que amará mais? Aí o senhor falou assim, aquele que devia mais. Aí Jesus falou assim, você julgou bem.
Sabe, muitas vezes é isso também na nossa vida. Aquele que tem muitos pecados, que passou uma vida muito difícil e se sente que foi perdoado por Deus, ele serve mais, ele busca mais, ele se dedica mais a esse Deus que perdoa. E aquele que acha assim, eu tinha uma vida boa, eu não tinha tantos pecados assim, é a pessoa que acha que tinha poucos pecados, mas a Bíblia fala que ele também foi perdoado. Sim. Mas essa pessoa é a pessoa que não se dedica muito, porque ele acha que a vida dele continua normal, ele não sentiu, aquele perdão foi pouco para ele. E essa palavra fala muito na minha vida, eu amo essa palavra porque eu fui perdoado. Jesus perdoou os meus pecados. Hoje, como eu falei da questão do sábado, de orar lá à noite, de buscar a palavra do Senhor, e tudo isso que eu busco, ou então numa ministração, de falar e tentar anunciar Jesus para a pessoa que não conhece a Cristo, é tentar anunciar a ela que Jesus perdoa. Assim como Ele me perdoou, Ele também pode perdoar você. E outra, como o texto diz assim, que o Senhor tinha a pessoa que devia 500 e a outra que devia 50, o denário era um dia de trabalho. Uma pessoa devia 500 denários, para a época era uma conta quase que impagável. Mas o Senhor perdoou. Jesus não importa qual é o pecado, Ele perdoa sem pedir nada em troca. Quando eu levantei a minha mão lá naquela oração que Deus me ouviu, eu me senti perdoado. Eu me senti que eu não precisava pagar alguma coisa, eu não tinha alguma coisa para fazer, para pagar a minha dívida com Deus, de pecador. Mas Ele pagou, Ele me ofereceu perdão e eu aceitei. E é grato por isso. Eu sou muito grato por isso. A gratidão para Deus é muito importante, né? E você falando sobre, tem pessoas que acham que não tem muito pecado, e a Bíblia fala sobre isso, né? Que é aquele que acha que não tem pecado. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Não há um ser vivente sem pecados. Também não julguem, pastor, não tem pecado. Tem o pecado que é visível e o pecado que não é visível. Né? Eu tenho pecado, sim. Se eu não tivesse nenhum pecado, eu já estaria na glória. Ou glória, como seria bom, hein? Mas ainda estou aqui. Estamos aqui aguardando esse dia e não vejo a hora de chegar esse dia. Mas às vezes Deus fez tanto pelas nossas vidas e nós não somos gratos por isso, né? Então a pessoa que ela se sente injustiçada, ela acaba não vendo o que Deus já fez na vida dela, né? Então é isso que a palavra que você falou agora diz, que às vezes aquela pessoa que se acha que tem pouco pecado, ela está até sendo injustiçada, por isso que ela não tinha tanto pecado. Mas aquele que sabe que pecou muito, porque eu pequei muito. Nunca me prostituí, mas eu tenho outros pecados. Que hoje eu falo assim, gente, eu tenho vergonha de contar as coisas que eu já fiz. Então, Deus me perdoou, Deus teve misericórdia da minha vida e eu sou grata a Ele pela minha vida, pela vida da minha família. Eu vejo Deus fazendo milagres hoje dentro e fora da igreja. E eu tenho mais uma pergunta para você, a gente está quase encerrando. Qual é o seu maior sonho? Já foi realizado ou não? Essa é uma pergunta bem difícil. Maior sonho, sim. Claro que todo cristão vai falar: quem está com Ele é filho, meu Cristo. Mas não precisa ser hoje, eu espero. Então tem coisas que nós, por exemplo, como eu disse, nós tivemos uma vida difícil. Sim. Sempre foi complicado, a gente passa por lutas e provas. E nós não somos assim ricos, milionários.
extraordinárias, assim, nós temos. Então eu sonho hoje em ter uma casa em paz. Sim, eu tenho uma casa em paz, glória a Deus. Eu falo assim, eu tenho como posso explicar? Uma condição financeira de não me preocupar muito em poder dar bons estudos para minha filha, para o meu filho, para minha esposa, dar uma vida, como posso trazer descanso para ela, trazer descanso para minha casa. Acordo cedo todo dia para trabalhar, glória a Deus por isso. E eu penso assim, uma hora Deus vai prosperar, como falamos, Deus pode prosperar, e eu creio que uma hora Deus vai prosperar de uma tal forma que eu vou ter um lugar em paz, um carro bom, assim, para trazer conforto, um sonho, que a minha família seja completa em conforto. Eu quero trazer conforto para a minha família. Glória a Deus. Então ainda não foi realizado. Está no caminho. Glória a Deus. Qual é o conselho que você daria para esses homens que fazem a esposa sofrer? Não vale a pena. Porque, pelo menos para mim, quando isso acontecia e eu ouvia ela chorando, eu chegava muitas vezes bêbado, eu dormia e eu acordava e ela estava chorando. Eu me sentia muito mal por isso, mas como eu disse, não era cristão, era uma pessoa mundana. E aquela mágoa, isso que eu não sei como, cada um tem um jeito assim, mas o mundano, ele não tem a paz. E essas coisas só vai acumulando o que te deixa mais, vamos dizer assim, mais para baixo, mais longe de Deus. A mágoa, o mal, só vai acrescentando com um homem que magoa a esposa, a família, toda a sua vida. E, como eu disse, um abismo vai puxando um outro abismo. Quando acontecia isso, eu ficava muito mal. Até hoje, eu tenho receio de falar, porque eu não gosto. E algumas vezes minha esposa até me pergunta o que eu fazia aquilo, o que eu fiz ela sofrer, porque, glória a Deus, minha esposa sempre foi certinha, perfeitinha, cuidava de fazer tudo correto, fazia ali, queria que a casa sempre tivesse a janta, tudo certinho, queria arrumar a casa, ela queria sempre ser a boa esposa, mas o homem mundano, o mal está nele, ele não consegue vencer sem Jesus. Então, um conselho para você que faz isso só vai piorar, porque o que você busca não está nisso. Todo homem que busca felicidade, aquele homem que é casado e busca prazer em outra mulher, ele não está buscando prazer. Tudo que ele vai encontrar é só dor e sofrimento, porque a paz dele está em Cristo, e ele só vai encontrar a paz no casamento, a paz na casa dele, no dia de Jesus. Então a solução é Jesus. A solução é Jesus. Sem Jesus não funciona. A Bíblia fala que geralmente os presbíteros são os anciãos, né, da igreja. E nessa conversa que a gente teve, é uma prova para os outros que acham que presbítero tem que ser mais velho. E você amadureceu muito na presença do Senhor, e por isso que você é um presbítero, por enquanto, o único presbítero da CCM, para a honra e glória do Senhor, e tem feito bem o seu papel. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Eu espero que nós tenhamos mais novos CCCast, porque tem muitas outras perguntas. Eu creio que tem muitas curiosidades aí para perguntar. Qualquer hora a gente vai fazer um debate sobre a Bíblia, né? Nós falamos um pouco sobre essa história da Bíblia, mas a gente vai ter uma outra oportunidade para a gente ir mais a fundo, falar mais. Eu sei que você gosta muito de falar e eu gosto muito de perguntar, porque às vezes eu lembro que quando eu estava na escola bíblica, as pessoas têm vergonha de perguntar, e eu estava ali como porta-voz
voz delas, eu perguntava o que elas pensavam e você respondia. Então, nós vamos fazer um CCcast desse, perguntas e respostas de Deus, dentro da palavra, né? Eu sei que vai ser bem legal, então já quero te agradecer por hoje. Deus abençoe muito o seu ministério, continue sendo assim um homem de Deus, um pai exemplar, né? Como eu já disse no começo, o presbítero é meu cunhado. Ele me conheceu quando eu não era cristã e convive comigo hoje como cristã, e ele conhece o meu testemunho, um pouco do meu testemunho, né? Ele também é um pai exemplar. Hoje ele é um marido bom para minha irmã, então já quero agradecer a vocês e você que está aí nos assistindo e acha que a tua família já acabou, já foi destruída, não tem mais jeito. Tem um jeito, tem uma solução, que é Jesus. Só você se arrepender dos teus atos, de perdão ao Senhor, pedir perdão à sua esposa, à sua família, pedir para Deus restaurar, pedir para que Deus venha entrar com providência nessa situação, porque Deus está disposto a te perdoar, a me perdoar, perdoar todos que chega diante dele pedindo perdão. Então, os tempos estão chegando ao fim. Então é hora da gente mudar a nossa história, porque eu creio que o desejo de todos é ir morar com o Senhor. Então eu quero agradecer a vocês que estão conosco até agora. Lembrando, vai lá no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook, curte, compartilha lá no no YouTube, coloca lá no sininho, ativa ele, para você receber todas as vezes que a gente estiver online. A gente vai colocar uns CCcasts aí diferentes. A gente estava pensando até em fazer com as crianças. Então, vai mandando perguntas lá no Instagram, a gente vai tentar responder. Se tiver pergunta sobre a Bíblia também, coloca lá. Quem você quer que responda a sua pergunta? Presbítero Edmilson, pastora Ana, pastor Tiago, pastora Ágata, pastora Tabata, eles que já fizeram o CCcast. E aí a gente vai colocar mais outras pessoas com testemunhos marcantes, transformação de vidas. Amém? Quero agradecer a todos. Tenham um bom dia e até a próxima.